Olha, diante dessa situação, na tentativa aí de fazer o melhor planejamento, surgem algumas dúvidas, não é mesmo? Para a gente esclarecer, trouxemos um advogado especializado em direito do consumidor. É o doutor Luiz Rogério. Doutor, seja muito bem-vindo ao SBT Interior. Obrigado pela participação aqui. Doutor, já para começar a esclarecer de uma vez por todas esse assunto, né? O que os pais devem ficar atentos nesse assunto? Olha, principalmente em relação ao contrato. O contrato é sempre a lei que traz essa relação jurídica, que estabelece regras, e o contrato é sempre importante para ser observado. Então, a primeira coisa que se deve ser visto é se a pessoa consegue, dentro do seu orçamento, assumir aquela responsabilidade. Seria a contratação consciente. Isso sempre deve prevalecer nas relações jurídicas e principalmente na relação de consumo. Então, é uma principal coisa que deve ser observada. Agora, em relação às parcelas, às mensalidades, o contratante deve também estar atento se isso, por exemplo, os descontos oferecidos, se isso eventualmente não está acobertando uma aplicação de multa indevida pela falta de pagamento. Então, o contrato também deve prever essa questão das parcelas, do eventual pagamento a posterior ao vencimento, se isso está tudo estabelecido e se isso se encaixa nas suas condições. Essa é a principal função do contrato e o que ele deve observar. Porque já paga, né, o estudante, enfim, os pais já pagam aí as parcelas durante o ano todo, né? Chega na hora da matrícula, às vezes ele não consegue um desconto, nem negociar, mesmo que ele tente negociar isso. Perfeito. Como nós vimos na reportagem, se esse desconto for oferecido, é interessante que a pessoa realmente se utilize dele. Mas se ele for pagar mensalmente, ele deve ficar atento se eventualmente o passar do vencimento, a situação de inadimplência, não vai trazer uma situação que ele não suporte, que ele não consiga pagar, ou que traga uma cláusula abusiva, né? Represente uma prática abusiva por parte da instituição de ensino. Mas só para esclarecer mesmo, é correto as instituições não darem um desconto? Não, as instituições podem oferecer o desconto, né? Agora, precisa se ter consciente se esse desconto ele não acoberta, na realidade, uma situação de uma multa indevida. Né? Existem regras, no máximo de 2%, hoje a multa, o código prevê, a legislação prevê, então ele não pode se utilizar disso para imputar uma multa que seja indevida. Agora, essa prática é abusiva. Certo. Agora, doutor, o estudante, seja ele universitário ou de ensino técnico, ou mesmo os pais, né, que tiverem aí com dívidas com a instituição, né, eles podem fazer a rematrícula no caso, podem continuar estudando? Como é que funciona nessa questão? Veja bem, o ano letivo, o cumprimento do ano letivo, ele é preservado por lei. Ele não pode ser interrompido, o aluno não pode ser privado, por exemplo, de fazer provas, enfim, de qualquer atividade escolar. Ele não pode ser privado. Porém, para uma rematrícula, eventualmente, a escola pode impor algum tipo de restrição. Mas num caso desse, se o pai ou o responsável, ou o próprio aluno, no caso de uma faculdade, se for maior, ele pode renegociar essa dívida, parcelar, e não há, diante dessa situação, não há qualquer restrição para uma rematrícula. Agora, doutor, na hora de uma transferência, né, o que é preciso saber nesse caso? O que você já pagou, ele fica para trás? A instituição nova que você escolheu, você tem como renegociar também a matrícula, as mensalidades, enfim, como é que fica nessa parte? A escola tem a seguinte situação. Ela estabelece o preço da mensalidade levando em conta o número de matrículas. Isso é um dos parâmetros para cálculo. Os custos operacionais, com pessoal e etc. Então, eventualmente, se a pessoa adiantou o dinheiro e ele fez o contrato, seja para o semestre ou para o ano letivo, na realidade aqueles custos já estão sendo observados pela entidade, pela instituição. Agora, o que eu sempre digo é que o bom senso deve prevalecer. E num caso desse, eventualmente, ele pode negociar uma eventual devolução, assim como na nova instituição escolhida para transferência. Ela também já tinha o seu cálculo estabelecido, ela pode também, eventualmente, abrir mão de uma matrícula ou qualquer coisa assim. Tá certo. Doutor, o melhor sempre é planejar, como a gente mostrou na reportagem. Sem dúvida alguma. O planejamento evita
dores de cabeça, medidas mais drásticas, mas o caminho da composição é sempre o melhor, né? Ele é menos áspero para qualquer das partes. Tá certo, doutor Luiz Rogério, especialista em direito do consumidor. Obrigado pela sua participação aqui.